A paz do Senhor para você, para sua família, é sempre uma alegria estar junto com você para compartilhar a palavra de Deus, para nos alegrarmos no Senhor. E especialmente nesse tempo, nesses dias de confinamento, de quarentena, de isolamento, onde nós temos recebido diariamente boletins de pessoas infectadas, de pessoas que faleceram. Quase todas nações da Terra têm enviado esse tipo de informações. Temos visto isso atingindo quase todas as nações e por isso é que se chama pandemia. É uma enfermidade que se alastrou por toda parte, mas essa enfermidade que hoje ocupa tanto espaço nas nossas empresas de jornalismo, na mídia, ela teve um começo. Ela teve um ponto de partida, ela teve uma origem. A enfermidade chamada Covid-19, como começou? De acordo com algumas reportagens que também já lemos, já ouvimos, o início, de acordo com essas pesquisas, está justamente no fato de alguém ter entrado em contato com um animal. Esse vírus é próprio de um animal e que transbordou para o ser humano, que pulou para o ser humano. Muito provavelmente esse animal tenha sido um morcego, que é um animal que porta em si mesmo uma quantidade muito grande de vírus. Ou seja, era um vírus próprio de um animal, mas pela proximidade de um ser humano com este animal, o ser humano foi infectado. E depois desse ser humano ser infectado, ele transmitiu a outros seres humanos. E essa enfermidade, então, desta maneira, se espalhou pelo mundo, afetando todas as nações praticamente, preocupando, devastando sistemas de saúde e também a economia dos países. E o pior, matando pessoas, matando muitas pessoas em todo lugar. Isso é interessante e por isso eu estou trazendo aqui, não é um encontro médico, mas esse fato nos ilustra uma outra pandemia, uma pandemia ainda maior e profundamente destrutiva. E essa outra pandemia se chama pecado. O pecado afetou todas as nações também. E você observa que qual foi a origem? O ser humano entrou em contato também com um animal aqui. Aqui uma serpente. Uma serpente que estava cheia do veneno do pecado e inoculou esse veneno neste ser humano, que transmitiu a um outro ser humano. E assim, todos os homens foram infectados. Todos os homens, em todas as épocas, acabaram infectados por esse mal, essa pandemia. E é sobre isso que eu quero, nessa noite, compartilhar com você. A pandemia do pecado. O texto que vamos usar é Romanos capítulo 5, versículo 12, 15, 18 e 19. O texto diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, observe, por um só homem, se refere a Adão, entrou o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação, que concede vida, que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Querido, vamos pensar juntos. A pandemia do pecado infectou a todos. E o apóstolo Paulo nos fala sobre isso largamente, especialmente na sua carta escrita aos Romanos. Em Romanos 3:9, ele diz assim:
pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Algumas pessoas se incomodam muito com essa informação, porque acreditam elas que por não fumarem, não beberem ou não matarem alguém, são boas pessoas e por conta disso têm vida eterna. Mas a verdade é que nós não estamos falando das manifestações do pecado, nós estamos falando do pecado. O pecado da desobediência, o afastamento de Deus, a atitude rebelada contra Deus, não aceitando a Deus como o Senhor da minha vida, desejando viver uma vida independente, uma vida que não se submete à orientação e ao poder de Deus. Este é o grande pecado, a desobediência. Deste pecado manifestam-se tantos outros. Manifestam-se vários outros sintomas dessa enfermidade grave que afastou o homem de Deus e o matou. E a morte aí, nesse sentido, não é a morte física, mas o afastamento de Deus. A Bíblia diz, palavras do apóstolo Paulo, que todos os homens foram atingidos por isso, que todos os homens foram infectados por essa enfermidade grave, por essa pandemia que não invadiu somente quase todas as nações, mas todas as nações, em todas as épocas e todas as pessoas. No livro de Romanos ainda, no capítulo 3, versículo 19, lemos que, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Nesse momento, o apóstolo Paulo está dizendo que não há argumentos contra isso, que não há defesa filosófica disso, que não há nada que eu possa apresentar como razão de eu ser perdoado, alguma justificativa. É uma coisa interessante que nós aprendemos muito rápido a contar histórias que justificam os nossos erros. Mas a Bíblia nos diz que a boca precisa estar fechada porque essas histórias não justificam. Eu preciso encarar de frente o fato de que eu fui contaminado, que eu fui infectado e que eu preciso, na verdade, de uma cura. E ainda o apóstolo Paulo continua em Romanos, capítulo 3, versículo 20, está escrito: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Por favor, eu gostaria que você ouvisse isso com bastante atenção. Eu não sou salvo e não tenho paz com Deus pelas obras que eu realizo. Eu posso ser um bom cidadão, pagador dos meus impostos, eu posso ajudar pessoas, cooperar com os mais pobres, ajudar os idosos. Eu posso fazer essas coisas e é muito bom que elas sejam feitas, mas elas não são fortes, elas não são suficientes para me justificar diante de Deus, porque a salvação está estabelecida por Deus não como o resultado de um esforço meu, mas o resultado de uma obra dele. Não é pelas obras, não é pelo cumprimento da lei, não é pela religiosidade, não é pelo tipo de filosofia que eu abraço, não é pelo caminho que eu escolho, não é pela minha origem ou pela condição social que eu tenho. Na verdade, o pecado matou a nós todos, o pecado atingiu a nós todos e o pecado nos separou de Deus. E somente Deus pode nos mostrar o caminho de retorno, o caminho do perdão, o caminho da graça, o caminho da salvação. A pandemia do pecado, além de ter infectado a todos, ela também colocou o homem em completo isolamento. Nós temos experimentado o isolamento físico, a quarentena, que vem como orientação das nossas autoridades de justiça. Mas observa que quando lá no Éden Adão pecou, ele foi posto fora do Éden, ele foi posto em isolamento, ele foi posto afastado de Deus. A mulher que foi criada pelo Senhor e que Adão tanto se alegrou nela, dizendo que ela foi um osso tomado dos ossos e agora será chamada varoa porque do varão foi tomada. Agora, depois do pecado, Adão diz: a mulher que tu me destes me enganou, a mulher que tu me destes produziu isso. Quer dizer, o homem já não estava apegado à mulher, mas não pensou duas vezes antes de entregá-la para o juízo, responsabilizando-a pelo que aconteceu. A partir daí, os homens passaram a viver em conflito.
em disputas, em competições, vieram as guerras, vieram as armas, e homens passaram a matar outros homens, de modo que aquela comunhão que havia sido criada por Deus desapareceu. E hoje nós temos sofrido solidão, hoje nós temos sofrido dor e nós temos experimentado a morte. A morte, não só a separação de Deus, mas a separação do outro e, por fim, a separação entre alma e corpo, que é o que nós chamamos de morte física. Tudo isso veio como consequência dessa pandemia que começou no Jardim do Éden e se alastrou por toda a humanidade, infectou você, infectou a mim. Nós fomos atingidos por isso. Por que sofremos? Porque lares desmoronam, porque sonhos acabam, porque pessoas empobrecem, porque o ser humano muitas vezes está numa sarjeta quando ele foi criado imagem e semelhança de Deus. Porque as guerras, porque as enfermidades, porque o sofrimento, porque o desespero. Tudo isso funciona como sintomas de uma enfermidade, de uma pandemia, que começa no Jardim do Éden e pode ser chamada aqui não de Covid-19, mas de pecado. Agora, querido, eu quero compartilhar com você sobre a cura. Porque não adiantaria nós falarmos de uma enfermidade sem apontar a cura. E eu tenho certeza que você que me assiste deve estar se perguntando como é que resolve isso? Como é que eu posso sair dessa situação? Como é que eu posso viver uma vida de saúde espiritual e de liberdade? Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhando algumas reportagens, e eu tenho procurado me informar sempre, todos os dias, a respeito do que está acontecendo no mundo à nossa volta, eu encontrei uma reportagem publicada em 4 de abril. Essa reportagem nos informa o seguinte: a Anvisa definiu regras para testar no Brasil uma terapia experimental com plasma. O que é isso? É uma técnica que utiliza sangue de pacientes curados do novo coronavírus. Então, pessoas curadas, pessoas que produziram já anticorpos, cedem o seu sangue para que este sangue possa ser usado para preparar outros corpos, outros sistemas imunológicos para resistir contra a enfermidade. Uma solução que vem possivelmente do sangue de alguns pacientes. Qual é a solução, pergunto eu, para a pandemia do pecado? Por incrível que pareça, a solução está no sangue. Exatamente isso. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, está escrito: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Sabe qual é a solução que Deus deu para o nosso pecado, para a nossa dor, para a morte eterna, para o nosso afastamento de Deus? Você sabe qual a solução que Deus deu para a agonia, para a angústia, para o sentimento de culpa, para o fato de ser esbofeteado por Satanás, para o fato de ter perdido toda a liberdade e viver em tristeza e dormir sem saber se vou acordar e aonde vou acordar? A solução de tudo isso, a solução do pecado, a solução do erro que cometemos está no sangue de Jesus. Um sangue puro, um sangue perfeito e um sangue amorosamente derramado por nós. O profeta Isaías disse que ao Pai agradou moer o seu filho na cruz, enfermando o seu filho para que nós fôssemos curados, ferindo o seu filho para que nós fôssemos perdoados, permitindo a morte do seu filho para que nós tivéssemos vida. Em Cristo está a solução das nossas dores, em Cristo está a solução das nossas angústias. Eu quero dizer para você que eu usei essa crise
que nós estamos vivendo claramente como ilustração. Eu não quero dizer que isto é uma coisa profética, que eu estou aqui. Não é isso. Eu estou usando a nossa. É claro que a pandemia, como as epidemias, estão preditas na Bíblia Sagrada como sinais do fim. Isso é um fato. Mas eu estou simplesmente usando como ilustração dessa outra crise. A crise do Covid-19 nos serviu hoje como uma ilustração para a crise que nós já vivemos há muito tempo, para ser mais preciso, desde o tempo de Adão, a crise do pecado. E eu quero dizer para você que você precisa do perdão de Deus para a sua vida eterna. O pecado não só traz enfermidade ao homem, não só o empobrece, não só lhe rouba a dignidade, como também o pecado mata. E mata definitivamente, mata fisicamente e mata espiritualmente. E aqueles que morrem tendo o pecado como seu estilo de vida, jamais entrarão no reino dos céus. Mas não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Por essa razão, Deus enviou a cura. Deus enviou o caminho. Deus enviou a solução. E a solução não está em nenhum outro a não ser Jesus Cristo. E o caminho não é nenhum outro a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nele está a solução, nele está a vida, nele está o perdão. Esse perdão é concedido pela graça de Deus. Não é vendido, não é negociado, não é comercializado, não sobe de preço quando a procura aumenta. Não está sujeito à lei da oferta e da procura, como tantos itens importantes hoje estão. A graça de Deus significa que Deus tomou uma iniciativa. Ele quer salvar você. Ele quer transformar você. E quando Ele enviou o seu Filho, isso foi uma decisão que Ele tomou a seu favor, assim como a meu favor também. Esse perdão é concedido pela graça por meio da fé. A fé é o modo como você acessa essa graça. A fé é o modo como você se aproxima de Deus. Sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. Você precisa crer que Ele existe e você precisa crer que Ele responde à sua oração. Então você se aproximará do Senhor crendo e você confessará seus pecados e você anunciará diante de Deus o seu arrependimento. E você vai buscar de Deus uma coisa que já está lá, na forma de provisão para a sua vida. É o perdão. O perdão já foi dado, mas é necessário ir buscar. É necessário tomar posse. E eu faço isso pela fé, na graça de um Deus que decidiu me amar, decidiu me salvar e me ofertou o perdão, que eu agora pela fé preciso ir buscar. Eu quero concluir essa mensagem com uma pergunta. Você pode confiar nisso? Há pessoas que estão tão desesperadas por causa do Covid-19 e qualquer coisa que se diga a elas que fará bem, elas tomam posse. Qualquer remédio, qualquer tratamento que esteja sendo anunciado como solução para o seu problema, rapidamente é adquirido, é comprado, é negociado, porque as pessoas não querem morrer. Pois eu estou lhe dizendo que há um remédio que não lhe custa dinheiro, porque o preço dele já foi pago por Cristo na cruz. Tudo o que você precisa é ir buscar, junto ao Senhor, o perdão que já está provisionado, que já está pronto para ser concedido. É preciso humildade para isso. É preciso descer do pedestal. Mas se você pode fazer isso e confiar no Senhor, essa noite, esse dia, este momento, será um momento de total transformação da sua vida e cura dessa enfermidade que se tornou uma pandemia, mas já foi controlada pelo poder do Senhor Jesus. Você pode ser curado, livre e receber ainda hoje vida eterna. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Que Deus abençoe sua família. E que nesses dias haja paz no seu coração e na sua casa. E que o Senhor o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.